Olá, sou o Reverendo Ron Vieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando no canal agora, nesse canal nós temos a proposta de estudarmos texto da Palavra do Senhor. É lógico, o texto bíblico ele tem muitas informações, mas assim, nós trazemos assim alguns pontos, trazemos a lume alguns pontos e fazemos algum comentário, ok? Hoje o texto que nós estaremos comentando está em Mateus capítulo 5, versículo 13. Inclusive na revista atualizada tem o título assim, os discípulos do sal da terra. Diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Nada mais presta senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Amados, Jesus ele chama os discípulos, que ele estava treinando, e exatamente chama eles, os discípulos, e fala, vocês são o sal da terra. Os discípulos eles foram treinados por Cristo durante mais ou menos 3 anos, né? E Jesus estava treinando esses homens para que lá na frente eles pudessem assumir, exatamente a função de que Jesus estava fazendo ali, que era trazer à tona a palavra de Deus. A palavra de Deus. E Jesus está se referindo exatamente a essa questão, trazer à tona a palavra de Deus. Por que aconteceu? Jesus ele fez isso porque aqueles homens, os religiosos da época, eles simplesmente não estavam mais pregando a palavra, estavam criaram preceitos, uma série de questões. Eu falei isso em outros vídeos, E aí o que aconteceu? Aí Jesus então chama 12 homens comuns, pessoas, homens, discípulos, pessoas comuns, Ele não escolheu nenhum religioso, lá de Jerusalém, aqueles homens lá de cima, E ele escolhe pessoas comuns, trabalhadores comuns. E aí por quê? Porque aqueles homens já tinham se tornado insípidos, Eles, na verdade, eles não estavam trazendo à tona a palavra do Senhor, Não estavam trazendo à tona a palavra do Senhor. Então por isso que Jesus escolheu esses homens, exatamente para que eles pudessem estar sendo sal, preparados para trazer a palavra do Senhor aos ouvidos, aos corações das pessoas. Então por isso Jesus fala isso, E aí nós vamos entender agora, assim, também a questão de por que Jesus faz esse comparativo. Vocês são sal, Vocês são sal, E assim, para entender melhor, talvez nós, sobre essa palavra de Jesus com relação aos discípulos, vocês são sal, talvez para nós entendermos melhor, vamos entender assim, como que o sal era utilizado lá no passado, Como que ele era utilizado. Bom, no primeiro momento o sal era utilizado como algo para conservar os alimentos, Os alimentos. O alimento, principalmente carne, peixe, o sal, ele era um dos elementos que ajudava a conservar, para que não venha a estragar os alimentos. Hoje nós temos geladeiras, Nós temos aí, cada família tem uma geladeira em casa com refrigerador, e aí parte de carne a gente coloca no congelador em cima e assim, a parte de comida que nós já fizemos, já processamos, a gente coloca embaixo, assim, amados. Então, nós temos aí uma condição diferente para conservar os alimentos, Que é através da refrigeração, Grandes supermercados têm aquelas câmaras frigoríficas enormes, Tudo isso, Então, o nosso tema hoje é diferente, mas naquele período de Cristo era exatamente um dos elementos mais importantes, era o sal, exatamente, o sal para conservar os alimentos, beleza? Então, nós assim, essa primeira conotação. A segunda conotação do sal é que é igual hoje, é para dar sabor, E Jesus falou sobre a questão do sabor aqui, porque o sabor ele é importante, É possibilitar um sabor agradável, Porque o alimento ele possa, porque o que o sal faz? O sal faz o seguinte, ele possibilita que o alimento chegue, às pessoas, de forma que ele conserve o alimento e que o alimento possa ser ingerido de forma agradável, saborosa, Então, é isso. Então, o sal no período de Cristo tinha essas duas conotações, Conservar e dar sabor. E hoje, basicamente, nós utilizamos o sal basicamente para dar sabor, Dar sabor ao alimento, É isso aí. Inclusive, quando nós pensarmos assim, comida de hospital, A gente fala assim, comida de hospital é sem sal e tal, porque exatamente os nutricionistas, colocam na medida certa para questões médicas mesmo, Para cuidado, vamos dizer assim. E aí é exatamente isso. Em casa a gente gosta de botar um pouquinho de sal a mais, para dar aquele sabor, E a gente faz isso, Então o sal dá aquele sabor realmente, nossa, que comida gostosa, dá vontade de comer outra vez, Então é assim que acontece,
É assim que acontece. Então vamos fazer algumas aplicações para nós hoje, amados. Assim como Jesus escolheu aqueles 12 discípulos, preparou aqueles 12 discípulos para que eles pudessem ser o sal da terra, trazer à tona a palavra de Deus, já que, né, os religiosos não estavam fazendo isso mais, e tanto que na descida do Espírito Santo, o próprio Pedro, ele pregou a palavra, né, o Antigo Testamento, e falou o que aconteceu aqui foi dito pelos profetas, fez o link do Antigo Testamento com Jesus, né? Então essa ideia de fazer sal, né, essa ideia de fazer o link do Antigo Testamento com Jesus, e aí expunha as palavras aí, e as pessoas entenderam, entendi. Então Jesus era o Cristo, era o Messias que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, né? A salvação é de graça, ninguém paga nada pela salvação, né? Só pela graça. Então aí eles começaram a entender, nossa, então o que faremos nós, né? Então aí Jesus fala, arrepende, né, dos seus pecados, né? Confessa os seus pecados ao Senhor, em nome de Jesus. E aí aconteceu exatamente isso. Houve aquela descida do Espírito Santo, quase 3.000 pessoas foram batizadas naquele momento. Porque eles agora, os discípulos, eles tinham o sal nas mãos. Que aí os religiosos da época negaram de dar às pessoas, porque eles se perderam, né? Não tinham sal mais, eles estavam insípidos, né? Eles se tornaram insípidos, quer dizer, realmente inoperantes com relação à palavra do Senhor, ok? Então, se nós olharmos então para os discípulos, né, naquele período que eles eram sal da terra, hoje a igreja, nós somos o sal da terra hoje. A palavra de Deus, ela assim, ela hoje, né, essa palavra de Deus hoje, ela vai ser oportunizada às pessoas através da igreja, através de cada um de nós. Né? Então nós, igreja, temos a responsabilidade, né, de pregar, ensinar a palavra de Deus, de estudar a palavra do Senhor, né, de buscar na palavra do Senhor para nós mesmos, para nossa família, para os amigos, né? Então trazer essa palavra, né? Ser o sal, né? Trazer oportunizar, né? Exatamente, o sal é a ideia de trazer o alimento com qualidade. Então o sal, na verdade, traz esse alimento com qualidade. E a palavra de Deus, né, é o alimento celestial, né? É o alimento celestial. A palavra de Deus é o alimento que realmente precisa ser oportunizada às pessoas. A palavra de Deus na verdade, o alimento que precisa ser oferecido, né? Oferecido para que as pessoas possam e aí degustar dessa palavra, né? Ter esse alimento, falar assim, nossa, eu quero esse alimento outra vez. Estava tão saboroso, estava tão gostoso, essa palavra, isso foi tão bom para mim, foi tão especial, veio num momento tão certo, veio num momento tão difícil da minha vida, e eu quero essa palavra de Deus cada vez mais perto de mim, do meu coração. Então, amados, eu e você, discípulo de Cristo hoje, nós temos a responsabilidade, né, e o compromisso, o chamamento de Cristo. Nós somos chamados por Jesus para que essa palavra chegue aos corações de forma saborosa, de forma tranquila, para que exatamente ela chegue aos corações. Ok? Então nós temos essa missão, essa é a primeira aplicação que nós estamos fazendo. Que essa palavra possa chegar para nós, para os nossos filhos e para as pessoas que estão em volta de nós, porque na verdade cada discípulo de Cristo é sal, né, que traz a palavra à tona. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer é que essa palavra sendo utilizada, seja o Antigo ou o Novo Testamento, e nós oportunizarmos essas palavras às pessoas, né, seja dentro da nossa casa, na igreja, as pessoas de fora, dos amigos, qualquer pessoa, qualquer pessoa que está em volta do nosso ciclo de amizade, nós oportunizarmos essa palavra, né, de forma saborosa, de forma tranquila. E essa palavra realmente, quando nós fazemos isso, né, automaticamente nós estamos cumprindo a palavra do Senhor que foi dita, né, porque vocês são o sal da terra. Então nós estamos cumprindo essa palavra do Senhor, né, cumprindo. Então significa que nós, como discípulos de Cristo, estamos cumprindo, né, essa segunda aplicação. E a terceira e última aplicação que eu gostaria de fazer nesse texto para nós hoje é que realmente, o mundo que nós estamos hoje, muito difícil, muito complicado, muito atropelado as coisas, muito difícil. Mais do que nunca o mundo precisa da palavra do Senhor. Mais do que nunca todos nós precisamos da palavra do Senhor para a nossa vida. É importante destacar que quando nós, né, como igreja, nós estamos em volta da palavra, algumas coisas acontecem como resultado positivo por causa da palavra do Senhor. Uma das coisas que acontece
é que nós passamos a usufruir, né, desse alimento para nossas vidas, aí passamos a ter uma vida de oração e passamos a ter uma vida de comunhão na casa do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela traz toda essa conotação. Se nós olharmos, eu tenho sempre falado, feito alguns vídeos relacionados à questão da comunhão dos santos, né, que é importante. A palavra de Deus vem falando sobre isso. Então quando nós estudamos, né, quando nós buscamos na palavra do Senhor, quando nós buscamos realmente no Senhor, o resultado que vai acontecer em nossas vidas, que é essa terceira aplicação que eu faço, exatamente nós vamos ter a comunhão com o Pai através das nossas orações, nós vamos ter a comunhão com o Pai através da palavra de Deus que está sendo falada ao nosso coração, e nós vamos ter comunhão entre os irmãos através da comunhão dos santos na casa do Senhor. Então, amados, hoje eu e você somos os discípulos de Cristo. Jesus chamou um grupo de pessoas para estar junto, comunhão, para que essa palavra fosse pregada. Hoje a igreja, Jesus chama um grupo de pessoas, igreja, para que essa palavra seja pregada, para que essa palavra seja ensinada, para nós, para nossos filhos, para nossos amigos, para as pessoas que nós amamos, e para que esse alimento chegue de forma saborosa aos corações. E tenha certeza que o alimento ele faz bem, né? Quando nós não comemos, né, nós ficamos fracos fisicamente, né? Mas quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós ficamos fortes espiritualmente. Mesmo que a gente passe por lutas, desafios, crises, problemas, mas o Senhor, através da sua palavra, sempre vai nos colocar de pé, vai nos fortalecer no momento da crise. E às vezes nós pensamos assim, mas nós vamos, cristão não tem crise. Tem crise, todo cristão tem crise. A diferença é que na crise nós somos alimentados. Na crise nós temos esse alimento que é quase um remédio, é um remédio. O Hipócrates, né, que é o pai da medicina, fala que o alimento seja o meu remédio, que o remédio seja o meu alimento. Né? O alimento usado de forma correta automaticamente se torna um remédio para o corpo. Então, amados, a palavra do Senhor, né, ela possa ser dessa forma. Eu vou usar as palavras de Hipócrates, né, que a palavra do Senhor seja que seja o nosso remédio. E que o remédio seja a palavra do Senhor, que é esse alimento. Que o alimento seja, esse alimento espiritual seja realmente para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que nos fortaleça e busquemos cada vez na palavra do Senhor e que eu e você temos o compromisso, né? E temos aí a missão, a bela missão, a missão especial de sermos dispenseiros da palavra do Senhor, de sermos aí os mordomos da palavra do Senhor, sermos aí aquelas pessoas que trarão, né, o alimento, né, para colocar na mesa, para que as pessoas venham se alimentar e falem, nossa, que comida gostosa. Palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Você que ficou até o final, né, e eu peço que você dê um joinha aí, né, e compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.